O que acontece se você olhar para Deus? 10 segredos de Moisés. Descobrir aspectos menos conhecidos da vida de Moisés revela lições profundas escondidas em sua jornada. Um desses segredos reside na comovente súplica de Moisés a Deus, solicitando que seu nome seja removido do livro da vida. Essa revelação, envolta no tumultuado período da adoração do bezerro de ouro, adentra profundamente na psique humana e em nossa propensão a nos desviarmos dos caminhos divinos. Imagine a cena. Moisés, no topo do Monte Sinai, em comunhão com o divino, recebendo as tábuas sagradas com os mandamentos. Enquanto isso, lá embaixo, os israelitas sucumbem à impaciência, ansiando por um Deus tangível para liderá-los. Em sua pressa, eles forjam um bezerro de ouro, uma violação descarada das leis que Moisés estava recebendo. Arão, confiado com a liderança espiritual na ausência de Moisés, cede às demandas do povo, criando o ídolo proibido. O que se segue é uma descida à depravação, enquanto eles se entregam à adoração de ídolos e às buscas hedonistas, alheios à gravidade de suas transgressões. Enquanto Moisés desce do monte, seu coração se enche de indignação justa. Num ato simbólico de condenação, ele despedaça as tábuas, um testemunho visceral do pacto despedaçado entre Deus e seu povo. No entanto, em meio ao caos, a compaixão de Moisés resplandece. Ele se coloca diante do Todo-Poderoso, pleiteando perdão em nome de seus irmãos desviados. Num ato de abnegação sem igual, Moisés se oferece para suportar o fardo de seus pecados, até o ponto de ser apagado do registro eterno de Deus. A resposta de Deus ecoa com justiça divina, temperada por misericórdia. Embora ele recuse a oferta sacrificial de Moisés, suas palavras ressoam com a promessa de redenção por meio de sacrifícios futuros. Na angústia de Moisés, encontramos um reflexo de nossa própria humanidade, um anseio por perdão, uma disposição para suportar as consequências das transgressões dos outros. Sua história ressoa através do tempo, lembrando-nos do poder do arrependimento, das profundezas da compaixão e da esperança duradoura pela graça divina. Nas profundezas da história humana, a figura de Moisés se destaca, reverenciada por seu coração sacrificial e devoção inabalável ao seu povo. No entanto, até Moisés empalidece em comparação com o sacrifício supremo de Jesus, que se ofereceu pela expiação de todos. Conforme a narrativa se desenrola, a misericórdia de Deus se entrelaça com sua justiça, poupando a nação enquanto reserva o julgamento para as transgressões individuais. Com a promessa divina de liderá-los adiante, a presença de Deus permanece firme, um farol de esperança em meio à incerteza. Ao mergulharmos mais profundamente na jornada de Moisés, nos deparamos com a figura enigmática de Nuxã, a serpente enrolada em torno de uma vara, símbolo tanto de cura quanto de tentação. Em momentos de desespero, os israelitas recorreram a este emblema de bronze, buscando consolo e redenção. No entanto, em sua reverência, eles se desviaram dos mandamentos de Deus, sucumbindo à idolatria. As reformas de Ezequias, séculos mais tarde, revelam o atrativo persistente de Nuxã, enquanto o artefato outrora reverenciado é desmantelado, seu poder desfeito pela verdade de sua essência vazia. Através deste conto antigo, somos lembrados de que até os presentes mais miraculosos podem se tornar ídolos, desviando nossa adoração do divino. Mas em meio a essas narrativas, uma pergunta persiste com significância pungente. Por que Deus estava prestes a derrubar Moisés na sarça ardente? Este momento crucial, repleto de propósito divino, fala às profundezas da fragilidade humana e ao poder transformador da graça divina. Enquanto Moisés estava diante da sarça ardente, tremendo de incerteza, o julgamento de Deus pairava ameaçadoramente.
No entanto, em sua infinita misericórdia, Deus viu além das falhas de Moisés, escolhendo-o como instrumento de libertação e redenção. Na sarça ardente, encontramos uma metáfora para o fogo purificador do amor de Deus. Uma chama purificadora que transforma o medo em coragem, a dúvida em fé. Através da jornada de Moisés, somos lembrados de que mesmo em nossos momentos de maior inadequação, a graça de Deus abunda, nos chamando para abraçar nosso propósito divino com confiança inabalável. Nestes contos antigos, tecidos com fios de sacrifício, redenção e graça, encontramos ecos de nossas próprias lutas e triunfos. Através da jornada de Moisés, somos convidados a abraçar o poder transformador do amor divino, confiando na mão orientadora de Deus enquanto navegamos pelas complexidades de nossa própria existência. Moisés, reverenciado como o instrumento escolhido da libertação de Deus para os israelitas, suportava o peso do propósito divino sobre seus ombros. Conhecido como o legislador e mediador dos antigos pactos, a jornada de Moisés foi pontuada por encontros cruciais com o divino, nenhum mais significativo do que a sarça ardente. Naquele momento sagrado, Deus chamou Moisés para abraçar seu papel de Salvador, prometendo libertação do cativeiro do Egito para uma terra abundante. No entanto, antes que Moisés pudesse cumprir seu chamado, ele enfrentou um teste de obediência. Um teste que moldaria seu destino. Num momento de erro, Moisés negligenciou o rito sagrado da circuncisão para seu próprio filho, Gersam ou Eleazar. As consequências foram graves, enquanto a ira de Deus pairava sobre ele, pronto para golpear. Foi Zípora, sua esposa, quem interveio, agindo rapidamente para evitar o desastre com um ato angustiante de obediência. Através dos véus da história, vislumbramos a severidade do julgamento de Deus, temperado por sua insistência na retidão e na santidade. Moisés, escolhido para liderar, encontrou-se enfrentando as consequências de suas próprias transgressões, um lembrete sombrio do peso do chamado divino. Enquanto Moisés estava no limiar do destino, a mão de Deus prestes a golpear, testemunhamos o cruzamento da misericórdia e da justiça. Para Moisés liderar, ele precisava primeiro confrontar as sombras dentro de sua própria alma, purgando-se do pecado, antes de assumir o manto da liderança. No deserto, em meio aos murmúrios de uma nação rebelde, Moisés enfrentou mais um julgamento, o castigo da exclusão da terra prometida. Seu ato de golpear a rocha em frustração, embora aparentemente menor, carregava profundas implicações. Aqui confrontamos o enigma da justiça divina, uma justiça que transcende a compreensão humana. Moisés, o servo fiel, suportou o peso das consequências, um testemunho da severidade do julgamento de Deus e da santidade de seus mandamentos. Através da jornada de Moisés, somos lembrados da confiança sagrada concedida àqueles chamados para liderar, exemplificar a retidão em cada ação, confrontar o pecado com determinação inabalável. Em seus testes, encontramos ecos de nossas próprias lutas, nos chamando para abraçar a obediência, para atender ao chamado do propósito divino com reverência e humildade. A história da exclusão de Moisés da Terra Prometida é um lembrete comovente do profundo significado da obediência aos olhos de Deus. Apesar das façanhas incomparáveis de Moisés, liderar os israelitas através do Mar Vermelho, receber os 10 mandamentos e triunfar em inúmeras batalhas, o simples ato de golpear a rocha em Meribá selou seu destino. No deserto de Zin, enquanto os israelitas clamavam mais uma vez por água, a frustração de Moisés atingiu um ponto crítico. No entanto, em vez de atender ao comando específico de Deus para falar com a rocha, Moisés cedeu à sua raiva, golpeando-a 2 vezes em desafio. A água jorrou, saciando a sede do povo, mas as consequências da desobediência de Moisés reverberaram muito além daquele momento.
Na sequência, enquanto Moisés e Arão estavam diante do Senhor, com o coração pesado de remorso, o julgamento de Deus caiu sobre eles como um peso esmagador. Porque vocês não crerão em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, declarou Deus. Portanto, vocês não trarão esta congregação para a terra que lhes dei. É uma realização desoladora, que até os maiores líderes, em um momento de fraqueza, podem vacilar e não atender às expectativas de Deus. Moisés, o amado pastor de seu povo, suportou o peso de sua desobediência com profunda tristeza, sabendo que suas ações lhe custaram a entrada na terra prometida. No entanto, em meio à tristeza, há uma lição a ser aprendida, uma lição sobre a sacralidade da obediência, sobre a santidade dos mandamentos de Deus. Na história de Moisés, somos lembrados do alto chamado da liderança. Exemplificar a fidelidade em cada ação, confiar na orientação de Deus, mesmo em momentos de frustração e dúvida. Ao refletirmos sobre a jornada de Moisés, somos confrontados com nossas próprias fraquezas, nossos próprios momentos de desobediência. No entanto, nessa reflexão também há esperança. Uma esperança de que, através do arrependimento e da obediência renovada, possamos encontrar redenção, assim como Moisés encontrou consolo na promessa eterna de Deus, mesmo ao contemplar a terra que nunca entraria. Enquanto os israelitas discutiam com o Senhor no deserto, Moisés ficou no cruzamento da fé e da frustração, suportando o peso da expectativa divina sobre seus ombros cansados. Por anos, ele havia liderado fielmente o povo de Deus por provações e triunfos, mas seus incessantes desafios o desgastaram. No tumulto de sua dissidência, a santidade de Deus resplandeceu, um farol no meio do caos. No entanto, abaixo da superfície, questões persistiam. O julgamento de Deus contra Moisés foi longe demais? Foi justo negar-lhe a entrada na terra prometida por um único ato de desobediência? A resposta está no simbolismo profundo da rocha, um símbolo de Cristo, golpeado uma vez em Êxodo 17, para prefigurar o sacrifício final de Jesus. Na obediência de Moisés, vislumbramos a imagem da salvação, a promessa de água viva fluindo da rocha dos séculos. Mas quando Moisés golpeou a rocha uma segunda vez, suas ações distorceram a imagem, sugerindo uma necessidade de sacrifício repetido. Na sabedoria de Deus, o castigo de Moisés serviu a um propósito maior: manter a pureza desse símbolo, garantir que a imagem da salvação permanecesse imaculada. Negado o ingresso na terra prometida, Moisés tornou-se uma parábola viva, um testemunho da inadequação da lei, da necessidade da graça. Através de sua história, somos lembrados de que a salvação não vem por meio de obras humanas, mas através do sacrifício redentor de Jesus Cristo. No entanto, em meio à tristeza da exclusão de Moisés, há um lampejo de esperança, uma nova imagem, um novo caminho para a salvação. Ao recusar a entrada de Moisés, Deus declara que a salvação não é conquistada apenas por obras, mas pela fé no único e verdadeiro Redentor, Jesus. No confronto com os magos do faraó, Moisés enfrentou oposição a cada turno, mas permaneceu firme, um símbolo do poder e da graça de Deus. Através de seus milagres, ele testemunhou a autoridade divina por trás de sua missão, pavimentando o caminho para a libertação e redenção. Na jornada de Moisés, encontramos ecos de nossas próprias lutas, nossos momentos de dúvida, nossas falhas na obediência. No entanto, em sua história, também encontramos segurança, que a graça de Deus abunda, que a redenção espera por aqueles que se voltam para Ele em fé. Ao ponderarmos sobre o legado de Moisés, abracemos as lições de obediência e graça, confiando no amor infalível de Deus para nos guiar através do deserto da vida, em direção à terra prometida da salvação eterna.
Nos anais da história, Moisés emerge como uma figura imponente, um colosso de autoridade e poder divinos. Através de suas obras extraordinárias e sinais miraculosos, ele liderou o povo de Israel com uma força e um terror sem precedentes, testemunho de seu papel único em moldar o destino de uma nação. No entanto, mesmo em meio à impressionante exibição do poder de Deus através de Moisés, a oposição pairava no horizonte. Janis e Jambres, os magos da corte do faraó, eram adversários formidáveis, suas artes sombrias confrontando a autoridade divina de Moisés e Arão. O confronto começou com a vara de Arão se transformando em uma serpente, sinal do poder soberano de Deus. Mas os magos do faraó, com sua feitiçaria e encantamentos, replicaram o feito, transformando suas próprias varas em serpentes. No entanto, num golpe do destino, a serpente de Arão devorou a deles, um prenúncio da derrota iminente dos deuses falsos do Egito. Enquanto as pragas devastavam o Egito, Moisés desencadeava toda a fúria da ira de Deus, transformando água em sangue e desencadeando devastação sobre a terra. No entanto, os magos do faraó, cegados pelo orgulho e pela loucura, buscaram imitar essas maldições, exacerbando o sofrimento de seu próprio povo. Em suas tentativas equivocadas de desafiar o julgamento de Deus, os magos apenas aprofundaram o sofrimento do Egito, aumentando a miséria causada pelas pragas. Sua recusa em reconhecer a mão de Deus apenas serviu para endurecer o coração do faraó, afundando ainda mais a terra no caos e desespero. Através do confronto com os magos do faraó, testemunhamos o embate entre a autoridade divina e a arrogância humana. Uma batalha que ecoa através dos séculos. Na fé inabalável de Moisés e na justiça implacável de Deus, encontramos consolo em meio ao caos, um lembrete de que, no final, as forças das trevas serão vencidas pela luz da verdade e da retidão. Ao refletirmos sobre a jornada extraordinária de Moisés, atentemos às lições de humildade e obediência, reconhecendo a loucura de opor-se à vontade divina. Diante da adversidade, que permaneçamos firmes em nossa fé, confiando no poder de Deus para superar todos os obstáculos e nos conduzir à vitória. Ao adentrarmos nos mistérios que envolvem a passagem de Moisés, somos envolvidos pela profunda reverência e admiração que cercam este evento extraordinário. Moisés, o servo escolhido de Deus, ascendeu ao Monte Nebo, seu coração fiel pulsando com antecipação e reverência pela terra prometida ao seu povo. A cada passo, ele se aproximava do cume de Pisgá, seus olhos preenchidos com a visão da vasta extensão estendendo-se diante dele, de Gileade a Dan, de Naftali a Judá, a terra prometida desdobrada em todo o seu esplendor. Que honra, que privilégio estar sobre esta terra sagrada, contemplar a herança pela qual ele havia trabalhado e orado. A vida de Moisés, marcada por devoção inabalável e fé inabalável, atingiu seu ápice no topo deste pico sagrado. Ele ostentava o título de servo de Jeová com humildade e graça, cada ação sua guiada pela mão de seu mestre. Como servo, Moisés aguardava cada palavra de Deus, conduzindo-se com integridade e reverência pelo nome do Senhor. E ainda assim, mesmo o servo mais fiel deve enfrentar o inevitável, a morte, o grande igualador de toda a humanidade. Mas para Moisés, a morte tinha um significado diferente, uma partida deste mundo terreno para adentrar nos domínios da glória. Ao subir o Monte Nebo, seu coração se encheu não de medo, mas de antecipação, pois ele sabia que, além do véu, o aguardava sua recompensa eterna. As circunstâncias em torno da passagem de Moisés estão envoltas em mistério e maravilha. Escalar uma montanha aos 120 anos, sem o auxílio de uma trilha, é uma façanha sem paralelo na história humana.
No entanto, Moisés realizou esta jornada extraordinária com a força e a resiliência dignas de um servo de Deus. Ao contemplarmos a última ascensão de Moisés, sejamos inspirados por sua fé inabalável e devoção inabalável. Que nós, como Moisés, ascendamos as montanhas de nossas próprias vidas com coragem e determinação, sabendo que além dos picos aguarda a promessa da glória eterna. Mas o que torna a passagem de Moisés única não é apenas a maneira de sua morte, mas o mistério que a cerca. Pois é o próprio Deus quem empreende a solene tarefa de enterrar Moisés, ocultando seu lugar de descanso final dos olhos do mundo. É um testemunho do vínculo único entre Deus e seu servo, um vínculo que transcende até mesmo o véu da morte. E ainda assim, mesmo na morte, Moisés permanece uma figura de contenda, pois Satanás mesmo busca reivindicar seu corpo. Num vislumbre raro do reino espiritual, testemunhamos o confronto entre Miguel, o arcanjo, e o diabo sobre o destino dos restos mortais de Moisés. É uma batalha de proporções cósmicas, um testemunho do legado duradouro de um homem que caminhou com Deus. Ao refletirmos sobre a vida e morte extraordinárias de Moisés, que sejamos inspirados por sua fé inabalável, sua coragem firme e sua profunda humildade. Que nos esforcemos para emular seu exemplo, para viver vidas de propósito e devoção, sabendo que nossa recompensa final nos aguarda na presença de nosso Pai Celestial. Na impressionante culminação da jornada de Moisés, testemunhamos seu anseio por encontrar Deus da maneira mais íntima e profunda possível. Ao longo de sua vida notável, Moisés foi testemunha dos sinais e maravilhas do Todo-Poderoso, da sarça ardente à divisão do mar. Mas em meio a todas essas manifestações extraordinárias do poder de Deus, Moisés ansiava por algo mais profundo, mais pessoal, um encontro direto com o divino. Imagine a profundidade do anseio de Moisés enquanto buscava conhecer a Deus, não apenas por meio de suas obras poderosas, mas em sua essência, em seu ser. Era um desejo que superava todas as outras bênçãos e milagres que ele havia experimentado. Para Moisés, a maior bênção não estava em testemunhar as maravilhas de Deus, mas em conhecer Deus pessoalmente. E Deus, em sua graça e misericórdia infinitas, respondeu ao apelo sincero de Moisés. Ele concedeu a Moisés o privilégio profundo de um encontro pessoal, um vislumbre no próprio coração do divino. Foi um momento de beleza transcendente, enquanto Moisés estava na presença de Deus, experimentando sua glória e seu amor de uma maneira que superava toda a compreensão terrena. Naquele momento sagrado, a alma de Moisés foi preenchida com um profundo senso de reverência e admiração, enquanto ele contemplava a majestade e a santidade do Todo-Poderoso. Foi um momento de profunda intimidade espiritual, enquanto o coração de Moisés era para sempre transformado pelo encontro divino. Através do anseio de Moisés por conhecer a Deus, somos lembrados da verdade profunda de que a vida eterna é encontrada em conhecer o único e verdadeiro Deus e seu Filho, Jesus Cristo. E ao refletirmos sobre a jornada de Moisés, que também possamos ansiar por esse relacionamento íntimo com nosso Criador, sabendo que em sua presença encontramos verdadeiro cumprimento e alegria eterna. A fome e sede de Moisés pela presença de Deus eram palpáveis, como um desejo profundo que agitava sua alma até o âmago. Apesar de ter testemunhado os milagres extraordinários e manifestações do poder de Deus, seja a sarça ardente, a divisão do Mar Vermelho ou o sustento do maná do céu, o coração de Moisés ansiava por mais. Ele não queria apenas um vislumbre ou um sabor da glória de Deus. Ele queria se banquetear com ela, ser envolvido pela plenitude da presença de Deus. Com uma súplica fervorosa, Moisés implorou ao Senhor: por favor, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. Sua fome era insaciável, sua sede inextinguível,
enquanto buscava um entendimento mais profundo do Todo-Poderoso. Ele desejava mergulhar nas profundezas do caráter de Deus, compreender os mistérios de seus caminhos. Para Moisés, meros vislumbres não eram suficientes. Ele ansiava por uma intimidade profunda com o divino. E então, fortalecido por seu anseio, Moisés fez o pedido audacioso: agora, mostra-me a tua glória. Sua alma ansiava contemplar a majestade e o esplendor da presença de Deus em uma manifestação tangível e visível. Ele queria ser dominado pelo fulgor da glória de Deus, testemunhar sua grandeza com seus próprios olhos. Em resposta à súplica sincera de Moisés, Deus, em sua misericórdia e compaixão infinitas, concedeu-lhe um vislumbre de sua bondade e glória. Ele prometeu revelar-se a Moisés, proclamar seu nome e exibir sua misericórdia e compaixão. Embora Moisés não pudesse ver o rosto de Deus e viver, o Senhor graciosamente permitiu que ele contemplasse sua glória de trás, protegendo-o na fenda de uma rocha enquanto sua presença passava. Foi um momento de revelação profunda, enquanto Moisés estava em reverência ao Todo-Poderoso, seu rosto resplandecendo com a maravilha do encontro. E através do anseio de Moisés pela presença de Deus, somos lembrados de nosso próprio desejo profundo de conhecê-lo mais intimamente, de experimentar a plenitude de sua glória em nossas vidas. Enquanto viajamos com Moisés, que também possamos ter fome e sede da presença de Deus, buscando conhecê-lo mais profundamente e contemplar sua glória em todo o seu esplendor. E que possamos caminhar pela fé, confiando que Deus se revelará a nós em seu tempo perfeito, nos guiando com sua presença a cada passo do caminho.